Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Desculpe aí pelo improviso, né? Mas como faz muito tempo que eu não falo com vocês, eu gostaria de gravar um vídeo. Eu tô sem o pedestal aqui, tô sem os instrumentos para realmente gravar um vídeo mais, vamos dizer assim, com a maior qualidade. Mas acredito que vocês que acompanham o meu canal já percebeu que o meu canal não tem uma função tanto de dar ibope ou audiência, porque é um canal que comenta assuntos que muitas pessoas desconhecem e muitas vezes não gostam. Então, nosso canal ele não tem essa finalidade tão midiática assim. A intenção é realmente o conteúdo daquilo que nós conversamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós expomos de alguma forma que possa surtir efeito em você e estimular você a pensar. Esse é o nosso objetivo, é a maneira de eu me comunicar com o mundo. Então vamos lá. Eu acho que tem algo que realmente estava fazendo falta no nosso canal, que é um debate, ou ao menos começar alguns vídeos, ou dar alguns pensamentos a respeito do que é a ciência, né? A respeito do que as pessoas, do que os autores falam sobre a ciência. Então, um debate bastante interessante que passou desapercebido pelo nosso canal foi sobre a ciência. Constantemente falamos no nosso canal sobre ciência política, sobre temas da sociologia e até discutimos muitas vezes a visão histórica como uma ciência. Mas nosso canal, nesse momento, faltava, né? Porque agora não faltará mais, um vídeo pincelando um pouco sobre autores que discutem paradigmas e pressupostos desse modo de conhecer humano que é a ciência. Então, portanto, vamos lá. Uma coisa que gostaria muito de comentar com vocês é que possivelmente num futuro vídeo, alguns vídeos sejam repetidos os nomes dos autores. Até porque eu gosto de caminhar entre os mesmos autores. Via de regra, não tenho problema em reler livros. E também não tenho uma tara por conhecer o maior número de autores possível. Sendo assim, os clássicos, para mim, eles não se esgotam. E por isso eu amo revisitá-los. Outra coisa é justamente o fato que, quando comento um autor ou um tema específico, eu pego aquele determinado tema para comentar através de um livro ou capítulo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as minhas exposições nesse canal são exposições seletivas, porque eu estou passando a ideia daquele autor cujo qual estou lendo naquele instante. Por fim, gostaria apenas de dizer que esse canal é uma maneira de me comunicar com o mundo. Não tem uma funcionalidade ideológica específica ou, por que não, militante. Com isso eu quero dizer que comentamos autores diversos, pensamentos diversos. Nosso canal tem essa pluralidade mesmo. E apesar de às vezes eu dar os meus pitacos e as minhas críticas a determinados autores, essas partes são sempre um ponto de vista particular. Mas com certeza, existem fundamentos dentro de determinados autores que são irrevogáveis e são esses fundamentos que nós tentamos de alguma forma expor. Além do mais, a maioria dos autores que trago para o canal são autores que têm uma relevância no meio acadêmico. Dito isso, acho que nós podemos então continuar. O fundamento da ciência, nós podemos dizer que é, de certa forma, aristotélico. Né? Quando nós falamos que o fundamento é de alguma forma aristotélico, nós estamos querendo dizer que Aristóteles queria descobrir as funções, as finalidades que determinadas coisas têm no cosmos. Se nós estamos falando de finalidades
nós precisamos entender que Aristóteles estava falando para a gente também sobre princípios, sobre origem. Por isso, nós estamos falando de um autor, quando nós falamos do filósofo Aristóteles, nós estamos falando de um autor que tem um pensamento holístico, que tem um pensamento que visa o todo e que acredita que nesse todo há um princípio regente no mundo. Se, então, continuarmos no tempo, seguirmos na linha do tempo, nós nos depararemos com outros autores. Por exemplo, nós podemos usar o São Tomás de Aquino. Ele é antes dessa sistematização e legitimação científica que ocorre na modernidade. Ele é antes disso. Nós diríamos, né? Enquanto para Aristóteles nós deveríamos achar os princípios, Tomás de Aquino, que é influenciado pelo Aristóteles, ele vai dar uma definição interessante para a gente do que seria a ciência. Porque para ele a ciência é a assimilação da mente dirigida ao conhecimento da coisa. Eu vou repetir. A ciência é, dois pontos, a assimilação da mente dirigida ao conhecimento da coisa. A ciência é, dois pontos, a assimilação da mente dirigida ao conhecimento da coisa. Então, o que nós podemos tirar disso tudo, né? A ciência é justamente essa assimilação que nossa mente faz em relação a alguma coisa, ao conhecer aquilo, ao conhecer aquilo que nós estamos tentando conhecer. Então nós assimilamos, nós vamos em direção àquilo, nós buscamos de alguma forma esmiuçar aquilo para compreender, para assimilar isso e fazer com que isso seja de alguma forma compreensível. Nós ainda temos os 4 paradigmas de Bacon, né? Que ele dizia que primeiro viria então a curiosidade, através da observação, depois o experimento, a repetição desse experimento e a tese. Né? Então, para Bacon, a ciência é, dois pontos, o hábito de demonstrar acertos, e eu diria, buscar princípios certos e imutáveis. Então, olha só, imagine que, de repente, a sua tia liga num belo dia para você levar gelo na casa dela. Você coloca uma forma de gelo dentro da sua geladeira. Depois desse gelo ficar congelado, né, dessa água ficar congelada, ela mudar o estado dela, você pega esse gelo, coloca dentro de uma sacolinha de supermercado e sai em direção ao rumo da casa da sua tia. Você demora aproximadamente 20 minutos para chegar até a casa da sua tia. Você percebe que depois de 5 minutos esse gelo derrete. Então você teve uma experiência, né? Você teve um experimento. Qual é o experimento? O experimento que você saiu da sua casa em direção à casa da sua tia e no meio do caminho ocorreu um problema, ou melhor, ocorreu algo, uma experiência aconteceu com você. Qual era a experiência? A experiência de que o gelo virou água. Aí você começa a se questionar por que é que esse gelo virou água. Estava um sol de rachar mamona. Então nós podemos dizer que o sol derreteu o gelo. E você repete isso por várias vezes. Você vai da sua casa para a casa da sua tia e percebe que o gelo derrete no meio do caminho. Você volta da casa da sua tia com o gelo da casa dela até a sua casa e percebe que o gelo derrete no meio do caminho. E assim você repete várias vezes esse experimento. E aí o que acontece? Você chega a uma conclusão. O calor, o aumento da temperatura faz com que a água mude o seu estado. Então, você primeiro observou, você experienciou aquilo, você repetiu várias vezes tudo isso, então você tem uma tese a ser apresentada. Então, nós temos aí o paradigma do Bacon, do que seria ciência.
Nós ainda temos uma gama de autores que diz ser necessário encontrar um processo evolutivo, ou melhor dizendo, em meio à pluralidade do mundo, encontrar sua linearidade ou unidade. Ou por que não falar os fundamentos que fazem essa grande roda chamada cosmos girar? E Spencer, que é outro cara que vai dar o pitaco dele a respeito da ciência, vai dizer que há 3 variantes no conhecimento: o empírico, o científico e o filosófico. O primeiro não é unificado, o segundo só o é parcialmente, e o terceiro o é completamente unificado. Poderíamos dizer que o mundo é plural, a experiência é plural. A ciência faz então a generalização dessas experiências e a filosofia faz a generalização da ciência. Era assim que Littre dizia. Olha só que interessante, então. O primeiro, o empírico, ele não é unificado. Por que ele não é unificado? Porque toda a experiência empírica nossa ela é plural, ela é diferente, ela é individual. Ela passa por momentos, por circunstâncias históricas, geográficas, biológicas, sociais e etc. Né? A filosofia, ou melhor, a ciência, o que ela tenta fazer? Ela tenta pegar essa pluralidade da empiria, das experiências humanas e transformar ela, ou melhor, generalizar elas. E a filosofia vai além disso. Ela pega a ciência e generaliza as ciências, a física, a biologia, a história, a sociologia e etc. Então, corremos tudo isso, esse caminho, para chegar aqui em um autor interessante para a maturação do pensamento científico, um claro apologeta da ciência moderna. Auguste Comte nasceu na França, viveu no século XVIII e XIX, é considerado o fundador da sociologia ou física social. Ele é o grande fundador da ideologia positivista, é o nosso pensador positivo de hoje. Então, a ciência tomada pela versão positivista kantiana segundo ele, a ciência está acima da filosofia. Isso é importante nós falarmos aqui porque iniciamos o nosso vídeo com um comentário sobre filósofos, não é mesmo? No tomo 3º do Sistema de Filosofia Política, livro de Comte, ele deixa claro para a gente uma linearidade, um processo, ou melhor, uma evolução na qual a humanidade teria se desdobrado. A primeira fase do conhecimento, então, Comte divide o conhecimento humano, ele divide a história da humanidade, a evolução do pensamento da humanidade em 3. A primeira fase seria então uma fase teológica. Aqui, os seres humanos buscavam os princípios ou as causas. É o estágio onde as divindades explicam o mundo, os absolutos, é a busca pelo absoluto. O segundo seria o estágio metafísico. Aqui é uma transição. As pessoas leem o mundo de uma maneira mais racional. Nesse momento, os filósofos tomariam o lugar dos teólogos porque explicam o mundo através da metafísica, ou, melhor dizendo, abstrações personificadas. O terceiro estágio é o científico, ou o estágio positivo, porque deixa de lado essa obsessão pelos princípios e dá lugar à demonstração e à verificação das leis. Então, Comte divide o mundo ou a história do conhecimento humano nessas 3 fases: teológica ou supersticiosa, onde as divindades têm voz, onde busca as causas, os princípios; a fase metafísica ou filosófica, onde os filósofos explicam o mundo racionalmente, mas através de elementos metafísicos para explicar a realidade; e a fase, então, vamos dizer, completamente empírica, ou a fase onde Comte diz que é científica.
onde as verificações das leis podem ser demonstradas. Nesse sentido, a ciência está um degrau acima da filosofia. Então, Comte é, como eu disse, literalmente um apologeta do conceito científico da modernidade. É por isso que ele é um autor tão importante de nós estudarmos. Então, essa é a nossa primeira pincelada sobre ciência no canal, pois continuaremos falando um pouco sobre ela, visto que essa visão kantiana, em certa parte, foi e é questionada por vários filósofos. Espero que tenha fomentado a discussão aí na cabeça de vocês. Por favor, não deixem de comentar abaixo no vídeo, é isso que nos ajuda a continuar aqui com vocês. Deixe seu like, divulgue e compartilhe com os seus amigos interessados nesse tema também. Até o próximo Pinceladas do Saber e vamos de Teletubbies novamente. É hora de dar tchau!